Olá, oitavo ano, boa tarde. Vamos ver a primeira aula de ciências deste ano, o ser humano. Característica de um ser humano. Como ele é um ser vivo, traz todas as características desse ser vivo. Então, ele tem célula e muitas células são pluricelulares. E suas células têm núcleo, portanto, são eucariontes. Tem uma nutrição, e é uma nutrição que ele busca no meio externo, portanto, são considerados heterotróficos. Por usar o oxigênio na respiração, são classificados como aeróbicos. E quanto à nutrição, por ser feita com todos os tipos de alimento, a depender de cada cultura, são classificados como onívoros. Tem um metabolismo complexo, formado por uma parte de anabolismo, que é construção de substância, e uma parte do catabolismo, que é desmanche de substância. E são heterotróficos porque fazem respiração, né? Esse metabolismo dele, a produção de energia é feita pelo processo chamado de respiração. Tem um ciclo de vida, nascem, crescem, reproduzem de maneira sexuada, natural, e casais que apresentam dificuldades reprodutivas, tanto no homem quanto na mulher, pode ser uma reprodução sexuada do tipo artificial também, feita em laboratório, envelhece e morre. Tem uma evolução biológica a nível cerebral e apresenta 5 dedos nas mãos, que é a característica do grupo. E tem uma evolução social e uma evolução cultural que a gente vai ver mais adiante. Tem sensibilidade a substâncias químicas, são quimiosensíveis. Tem sensibilidade à luz, são fotossensíveis e ainda apresentam um sentido chamado de tato. Diferença entre os seres humanos e outros animais. Primeira, mão com 5 dedos e polegar opositor, formando uma pinça, o que lhe dá agilidade e habilidades nas mãos, fabricando utensílio das mais variadas ordens, dos mais simples aos mais complexos celulares de hoje. Tem o maior cérebro entre os animais, o encéfalo bem desenvolvido, entre os animais com neocórtex, né? Eles também apresentam neocórtex, é a parte mais recente do cérebro que surgiu durante a evolução, o que lhe confere capacidade de vários tipos de linguagem e comunicação, e ainda uma comunicação intencional. Transmitem através da fala manifestações da linguagem, questionamentos e abstrações, e tem uma grande mobilidade dos membros superiores e se apoiam sobre os inferiores, são bípedes. Então, essas são algumas diferenças entre os outros animais. Classificação biológica dos humanos. Então, essa é a classificação científica, né? Lá na taxonomia nós temos uma classificação. Então, temos aí a espécie Homo sapiens, o gênero pertence ao gênero Homo, família Hominidae, a ordem dos primatas junto com outros macacos, classe Mammalia, subfilo Vertebrata, apresenta uma coluna vertebral, filo Chordata, apresenta notocorda na fase embrionária, e reino Animalia. Aqui do lado nós temos uma árvore filogenética. Se você der uma olhada aí, o grupo ancestral comum de todos os primatas chamavam-se prosímios primitivos. Aí nós temos o aprimoramento desses prosímios, que são os prosímios atuais,
né? Entre esses prostímios atuais, nós temos aí nós temos uma outra bifurcação. Aqui, né? Que são os macacos do Novo Mundo. Os macacos do Novo Mundo, do América do Sul, América do Norte Central, apresenta caudas, né? Nós temos aqui uma bifurcação, que são os macacos do Velho Mundo, Europa, certo? África, por ali. Que nós temos alguns com e outros sem cauda. E nós temos aqui essa bifurcação, certo? Que é da família dos hominídeos, a mesma família do homem, certo? Nós temos são duas classes, os pongídeos e os hominídeos. Dentro dos hominídeos nós temos apenas o homem, e dos pongídeos nós temos chimpanzé, gorila, orangotango e gibão, que são nossos parentes mais próximos. Então, nós somos primatas, como todos os outros macacos, tendo aquelas diferenças que nós já apresentamos ali atrás. Então, vamos fazer aqui um pouquinho do estudo da evolução e origem das espécies no planeta. Nós temos alguns conceitos básicos e termos da evolução que é necessário se conhecer. Primeiro, a biodiversidade, ou em alguns livros ou textos vocês vão encontrar o termo diversidade biológica, que é a variedade de seres vivos encontrada no planeta, considerando todas as espécies e as diferenças que tem dentro de cada espécie. Então, entra aí na biodiversidade e a biodiversidade genética. Evolução é o processo de modificação de uma população ao longo do tempo geológico e que dá origem a novas espécies. Quando se fala em evolução, não se fala em décadas e nem milênios, certo? Se fala em centenas de milhares de anos. Seleção natural é a ação do meio ambiente sobre as espécies, selecionando as mais aptas a sobreviverem e as menos aptas a extinguirem ou sofrerem especiação. Mutação, modificação do DNA de uma população que está sob pressão ambiental. Essa mutação pode ser benéfica, quando vai dar origem a uma nova espécie, ou a adaptação daquela espécie, ou deletéria, quando vai levar à extinção. Especiação, surgimento de uma nova espécie que passou pelo processo de mutação, seleção natural e adaptação. Especiação é o resultado da evolução de uma população. E adaptação é a capacidade de se desenvolver e reproduzir depois do processo de seleção natural. Então, vamos para frente. Aqui, gente, nós temos as respostas à seleção natural e resultado da adaptação. Então, essas espécies, elas sofreram um processo evolutivo. E, por conta disso, desenvolveram camuflagem ou mimetismo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Camuflagem, o organismo se assemelha ao ambiente. Veja aqui na primeira imagem, o animal está parecido com uma folha seca. E na segunda, ele está esverdeado como o lodo que ele está dentro. Então, na primeira camuflagem, chamada de camuflagem homocromia. O organismo apresenta coloração que se confunde com o ambiente, que é essa daqui, a homocromia. E na primeira aqui é homotipia. O organismo apresenta estrutura corporal, né, que se confunde com os elementos do ambiente. E já nessa figura aqui, o mimetismo, o organismo imita outro para obter vantagens reprodutivas. Então, essa lagarta aqui tem uma cabeça parecida com a de uma serpente. E ela acaba por assustar tanto os seus predadores como suas presas, né? Ela ganha uma vantagem por se parecer com uma serpente.
Então, aí são dois tipos de resposta à seleção natural. Aí, um pouco da história da teoria da evolução. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não falar a história da evolução. Não é da evolução, é da teoria. Teoria é científica, ela pode ser derrubada, ela pode ser aprimorada, ou ela pode ser comprovada. Então, nós temos aí o primeiro teórico a propor uma teoria da evolução foi Jean-Baptiste Lamarck, ou simplesmente Lamarck. Ele propôs duas leis. A lei do uso e do desuso, que afirmava que o uso aprimoraria as características e o uso atrofiaria até desaparecer da população. Aí a segunda lei dele vai complementar a primeira, a lei da herança dos caracteres adquiridos. Se aquela característica muito utilizada fosse aprimorada e fortalecida, ela seria transmitida para os descendentes. Essa teoria, né? Essas duas teorias aqui foi facilmente derrubadas, porque um indivíduo, um outro cientista, colocou ratos dentro de uma caixa com todas as condições de sobrevivência, cortou as caudas e os filhotes continuavam a nascer com cauda, mostrando que não existia a transmissão das características e que o desuso da cauda também não fazia desaparecer na próxima linhagem. O segundo teórico, Charles Darwin, e Alfred Russel Wallace desenvolveram a mesma teoria sem se conhecerem no mesmo período, baseando-se nas mesmas premissas. É claro que Darwin, por ser mais conhecido e ter mais condição financeira, ficou conhecido como o pai da evolução. Mas, posteriormente, foi descoberto os estudos de Wallace e hoje se coloca ele como o outro pai da teoria da evolução. Então, Darwin teve contato com muitos livros, porque ele foi estudante de medicina e foi estudante de seminário para padre, então ele teve acesso a tudo que era escrito na sua época. E ele fez uma viagem ao redor do mundo e por conta disso ele trazia desde sua juventude a ideia de que o ambiente influenciava nas características dos seres vivos. E a partir daí, ele propôs a ideia da seleção natural. O ambiente seleciona os seres vivos a se adaptarem, uma seleção positiva, ou a se extinguirem numa seleção negativa. Então, ele falava da ideia da sobrevivência dos mais aptos. A segunda ideia dele é que a adaptação ao meio ambiente é o resultado da seleção natural. E a terceira ideia dele é que todos os seres vivos teriam um único ancestral comum, né? Que ao longo da evolução se diversificou, justamente à procura da adaptação ao meio ambiente. Então, nós temos aqui duas imagens. Na primeira, a ideia do lamarquismo, que as girafas tinham pescoço curto, essa primeira girafinha aqui, e com a necessidade de alcançar a comida, ela foi forçando e o pescoço foi crescendo, até atingir o patamar que se tem hoje. Certo? É uma ideia equivocada, ela já foi superada, mas faz parte da história da teoria da evolução. Né? Aqui está a mesma ideia de Lamarck, né? As girafinhas esticando o pescoço e o pescoço vai crescendo. Para Darwin, não. Sempre existiram girafas de pescoço curto, de pescoço comprido, como mostra o registro fóssil. Mas como as de pescoço curto tinham mais dificuldade em alcançar alimento na copa das árvores e o ambiente das savanas africanas tinha pouca disponibilidade de alimento na parte inferior, essas de pescoço curto se extinguiram.
o que permaneceu foram as mais rápidas, que eram justamente as que tinham de pescoço comprido. E hoje, o que é que a gente tem como teoria da evolução? Nós temos o neodarwinismo ou teoria sintética. Por que sintética? Porque sintetizou os conhecimentos de genética de Mendel com os conhecimentos da teoria da evolução proposta por Darwin. Porque a fraqueza da teoria de Darwin estava no fato dele não saber explicar de onde vinha e como ocorria a transmissão de características entre pais e filhos, genitores e filhos. E aí a genética mendeliana vem preencher a lacuna que Darwin não soube explicar. Então, a genética entra na teoria sintética explicando o que Darwin não conseguiu. A seleção natural continuou, o ambiente influencia nas características dos seres vivos. A mutação entra aí, porque a mutação é a transformação. A teoria vai explicar que as transformações inicialmente vão ocorrer a nível genético, que era isso que Darwin não sabia explicar, lá no DNA. A deriva genética vai dizer que essas mutações, elas ocorrem ao acaso, não foi direcionada. E que depois dessa mudança no DNA vai aparecer a seleção natural. E aí os neodarwinistas vão explicar que existe evolução diferenciada. Tem a convergente, que diferentes espécies que vivem no mesmo habitat podem apresentar características similares. Então, quando você pega peixes, aves e mamíferos aquáticos, todos apresentam nadadeira. Então, a evolução e o meio ambiente convergiu para a formação de nadadeira. Evolução divergente. Grupos de animais da mesma classe podem apresentar características muito diferentes, dependendo do ambiente em que vive. Então, se você pega o homem morcego e a baleia, que são 3 mamíferos, portanto, da mesma classe, o homem apresenta braço, o morcego asa e a baleia nadadeira. Mas se você fizer um estudo embrionário, essas 3 estruturas têm a mesma origem. Então, essa evolução é chamada divergente. O isolamento geográfico e reprodutivo para os neodarwinistas possibilita a especiação, ou seja, se uma população de seres vivos for separada geograficamente, passando muitos anos, como o que ocorreu entre a África e a América Latina, que foi separada lá durante os movimentos da Pangeia, as espécies, cada uma, se modificaram de acordo com o ambiente que ficou naquele continente. Então, isso é o isolamento geográfico. E se elas voltarem a se encontrar, não vai ter como mais se cruzar. Então, terá também um isolamento reprodutivo. E a especiação também continua no neodarwinismo, que é o surgimento de novas espécies como fruto da evolução. Aqui nós temos a evolução biológica do homem. Ela aconteceu principalmente a nível cerebral. Como o cérebro é uma parte mole e não tem como fossilizar, o que nós temos são os fósseis de crânio dos mais diversas espécies de hominídeos que habitou o planeta, né? Começando aqui pelo Australopithecus afarensis, né? Que é um ancestral comum para todos os hominídeos que se tem hoje. Aí nós temos sempre o aparecimento de uma espécie de homem com um crânio cada vez maior, até chegar no que se tem hoje, que é o Homo sapiens, que tem o maior cérebro entre os animais. Então, a evolução humana, ela ocorreu a nível cerebral. Essa evolução a nível de cérebro possibilitou uma melhor
e mais qualificada interação com o ambiente. Então, aqui, o que é que a gente tinha aqui lá no Australopithecus afarensis? Era bípede, portanto, já andava sobre 2 pés. Tinha uma coluna com um olhar para o horizonte, o que permitia ver suas presas e seus predadores, e a mão estava livre. Eram homens numa estatura pequena, de 1,10 m até 1,20 m, do tamanho de anões que se tem hoje. O próximo grupo, o Homo habilis ou ergaster, eles já conseguem fabricar instrumentos de pedra, né? Vocês estudam lá na história como a Idade da Pedra. A Idade da Pedra lascada, e mais na frente tem a Idade da Pedra polida. Aqui nesse momento do Homo habilis, é o homem que tem habilidade, ele já começa a desenvolver sua inteligência. Depois nós temos o aparecimento aqui do Homo erectus, que vai ficando cada vez mais ereto, né? E ele é esse homem aqui o responsável pelo domínio do fogo, certo? E os instrumentos já são, a pedra já é polida, e já são homens de mais ou menos 1,5 m, da altura da pró. O Homo sapiens surge logo depois, né? O Neandertal, e ele já tem um pensamento subjetivo, né? Ele já tem ritos mágicos e culto aos mortos, e já tem armas mais sofisticadas como lanças. São homens de 1,60 m mais ou menos. Aqui há uma divergência. Para a história e a antropologia, nós já somos uma subespécie do Homo sapiens. Para os biólogos, não, ainda somos Homo sapiens, certo? Porque aqui é o homem que sabe, e esse é o homem que tem consciência, o homem que sabe, certo? Então, considerando esse aqui, a gente já tem arte móvel e rupestre, já temos arpão e um propulsor. E o homem já tem a altura que se conhece hoje. A evolução humana, ela se dá a partir do cérebro humano. Nós vamos ter duas outras consequências dessa evolução, uma evolução social e uma cultural. A social está no fato dos homens viverem em grupos, certo? Já terem moradias e viverem em grupos, já estão se organizando. E a cultural é que o homem aprende, né? Então, tudo que o homem quer, aqui está a representação de uma mulher, bem provocativa, mas isso é a nível de espécie, né? O aprendizado faz parte da evolução cultural. E para finalizar, eu desejo uma boa sorte.